a todos que estarão acompanhando em mais uma prosa cristã com o tema Os efeitos da internet em nossa vida. Um tema para nossa reflexão, pois a sociedade atual vive conectada de tal forma que o real e o virtual estão quase se confundindo. E é com muita alegria que nós queremos dar as boas-vindas ao pastor Jacques Capelletti, de Indaiatuba, São Paulo, meu querido amigo, Amém. casado com a irmã Miriam Paz, casal que nós conhecemos ainda quando eram solteiros em Santa Rosa, onde servimos ao Verdade. Senhor junto e hoje estamos distante um do outro, além de estarmos distante da nossa querida Santa Rosa. É. Então, seja bem-vindo, pastor Jacques, a mais uma prosa cristã. Amém. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, irmão Ledo. É um prazer estar aqui. Assisti já algumas vezes, não toda semana, mas já Sim. assisti várias vezes e é um prazer estar aqui. Fiquei surpreso com o convite, muito honrado. Uma alegria estar aqui. Nós queremos, vamos dividir essa prosa em três etapas. Nós vamos falar especificamente sobre os efeitos da internet em nossa vida, em nossas vidas, porém, antes nós de iniciarmos especificamente sobre o assunto, nós queremos ouvir o relato do irmão Jacques Capelletti, ah, da sua trajetória, tanto profissional como espiritual. Sempre foi um servo de Deus, temente ao Senhor, servindo ao Senhor, mas da área profissional também, que é um testemunho, porque ele trabalha numa empresa que é o sonho de muitas pessoas, tenho certeza, de milhares de pessoas, e Deus abriu essa oportunidade. Então, eu gostaria Amém. que, pastor Jacques, nesse momento, o senhor relatar para os nossos internautas que estão aí e ser um testemunho também para muitos que estão nos assistindo nessa oportunidade. Amém. Muito obrigado por essa oportunidade de glorificar a Deus com o que Ele tem feito na minha vida. Não sou merecedor, mas pela misericórdia de Deus, Ele me alcançou. Então, a minha história, como o Ledo falou, eu sou de Santa Rosa, nasci lá na cidade mesmo e me criei lá e lá eu fiquei até casar. Então, eu saí de lá casado com a Miriam, minha esposa, como o Ledo falou antes. E Deus abriu as portas, né? Eu sempre fui muito sonhador, né? Muito sonhador, desde criança, pequena, sempre fui muito sonhador. E, e aprove Deus, né, que realizar os meus sonhos, né? E como o senhor falou, eu também sonhava em trabalhar nessa empresa, né? E aí aprove Deus de uma forma espetacular, uma forma maravilhosa. Eu fui selecionado para trabalhar nessa empresa. Rapidinho, assim, contando o testemunho, eu estava então. Meu sonho sempre era fazer faculdade de informática, né? Que é a Sim, minha área, a área que eu me dediquei a vida toda. Meu primeiro contato com o computador foi há mais de 30 anos atrás, que eu fiz o meu primeiro curso. E eu sempre trabalhei nessa área, sempre tentei trabalhar nessa área. E já era um profissional, assim, até bem experiente e tal, só que nunca tinha conseguido cursar uma faculdade, né? sim, Ah, pelo custo, o custo de informática na época era muito caro, não tinha opção, tinha poucas opções lá em Santa Rosa para isso. E sim, então eu sempre fui deixando, até que chegou um momento, e eu gosto sempre de comentar isso, que a importância que faz uma companheira, uma esposa, na época namorada, a Miriam, né? Ela começou a sim, insistir, sabendo desse meu sonho, ela começou a insistir comigo que eu deveria investir nele, cursar uma faculdade. E eu dizia que não tinha condições, naquela época eu já tinha desistido, achava que a minha vida tinha parado por ali mesmo, né? Cheguei daqui não passo. E ela não, vai, insiste, até que surgiu então uma oportunidade de eu me inscrever, fiz um vestibular na CETREM na época, em 3 de maio, sim, e, e acabei sendo aprovado nesse vestibular pela misericórdia de Deus, consegui cursar o vestibular com uma bênção de Deus também, até para me ajudar a pagar na mensalidade, por um milagre de Deus. O meu chefe na época me ajudou com a mensalidade. E o meu sonho, então, era trabalhar nessa empresa, né? Só que eu imaginava assim, eu estou entrando na faculdade agora, eu vou me formar daqui a 5 anos, vou me esforçar durante o sim, curso para que eu consiga um estágio,
e depois, se eu conseguir um estágio nessa empresa, eu vou ficar lá, vou tentar ficar lá, vou dar o meu Sim, melhor. E eu tinha um agravante, eu era muito velho. Então, como eu tinha já desistido dos meus sonhos e tal, eu era muito velho. Então, nessa época eu já estava com 26 anos de idade entrando na faculdade, onde a maioria dos meus colegas já eram de faculdade, já eram 19, 18 anos de idade. Ou seja, com sim, 26 anos de idade você já normalmente já está formado, pós-graduado. E aí eu tinha esse agravante que era a idade, né? Mas Deus, graças a Deus, porque é o Senhor do tempo, né, e controla todas as coisas, né? Como inclusive eu li uma frase hoje falando sobre isso, né, que José dormiu preso e acordou governador, né? Então, para Deus não tem problema, não tem problema de tempo. E aí eu recebi o convite, então a minha esperança era estudar 5 anos, entrar como estagiário, depois tentar ser efetivado. Mas já no primeiro semestre da faculdade eu recebi um convite da própria empresa para trabalhar com eles. E eu achei, quando eles me ligaram, que o convite era para ser estagiário. E não, já era para ser efetivado. Então foi um milagre de Deus, foi uma bênção de Deus. Logo no início da faculdade eu já fui contratado como efetivado pela empresa e passei, mudei para Horizontina. Então, depois, passado um tempo, casei com a Miriam, mudamos para Horizontina, moramos um tempo em 3 de Maio, que a Miriam sim, trabalhava em Santa Rosa e eu trabalhava em Horizontina. Então a gente escolheu morar em 13 de Maio na metade do caminho. Congregamos lá com o pastor Paulo Kaiper Paz. Aí depois mudamos para Horizontina, quando a nossa filha Rebeca nasceu, a Miriam parou de trabalhar e nós mudamos para Horizontina. Morei em Horizontina 5 anos, congreguei lá com o pastor Jair, depois com o pastor Anadir Simão César, que hoje está em Terra de Areia, se não me falha a memória. E aí a gente continuou lá servindo ao Senhor por 5 anos, lá pela graça de Deus eu fui consagrado ao ministério de presbítero e servi a igreja lá sempre na escola dominical, desde Santa Rosa. Lá eu, por um tempo, também fui dirigente dos jovens na igreja de Horizontina e foi uma benção. cinco sim. anos que a gente teve lá foi uma benção. E aí aprove Deus de nós sermos convidados para mudar para Indaiatuba, São Paulo, porque a empresa se transferiu para cá. Sim. E nós viemos e já estamos aqui há 8 anos. Que E maravilha. aqui e aqui está sendo uma bênção, graças a Deus. Encontramos uma cidade maravilhosa, uma das melhores cidades do Brasil, e eu não tenho medo de falar isso, porque tudo que é ranking que você olhar está. Então é uma cidade maravilhosa, coisa de primeiro mundo mesmo. O interior de São Paulo como um todo é uma coisa de primeiro mundo. Não sei se você Sim. conhece, Ledo. Alguma Não cidade tem, eu conheço. não tem muita diferença dos Estados Unidos assim em termos de rodovia, de infraestrutura. Então é uma bênção aqui o interior de São Paulo e nós em Indaiatuba estamos numa cidade que é uma das melhores do interior. Então é uma bênção de Deus e eu agradeço muito. E aqui estamos servindo ao Senhor. Graças a Deus agora estamos com o ministério então de pastor pela misericórdia do Senhor, servindo a Deus, que na verdade foi uma profecia e uma promessa do pastor Raimundo, né, que é o meu pastor presidente, quem eu agradeço Sim. a Deus por toda a confiança. E ele, quando ele me recebeu aqui em Dayatuba, ele disse: Você é novo ainda, eu vou ter que tirar o couro. E, e ele está cumprindo a promessa, né? Então, É, sirvo a Deus na escola dominical, com dos jovens, também atuo como pastor auxiliar, ajudando no que for preciso. Tenho juntamente com o pastor Newton, que é o vice-presidente da igreja, nós temos um programa todas as segundas-feiras, à noite, na rádio da igreja, aqui em Datuba. Transmitimos também pela internet. Convido vocês, quem quiser assistir. E é isso, Deus está nos abençoando aqui. Tivemos um filho aqui em Dayatuba, Davi, de 4 anos. A Rebeca nasceu sim. em Horizontina e o Davi nasceu aqui em Dayatuba. E é isso aí. Obrigado por eu poder compartilhar essa Amém. bênçãos de Deus. Maravilha. Pastor Jackson é um homem também viajado. A empresa proporcionou ele viajar em vários países aí do mundo aí, teve a experiência de estar viajando aí, tendo um grande conhecimento. E nós propomos o tema nessa oportunidade, os efeitos da internet em nossa vida. Eu sempre tenho
apresentado, eu sempre tenho dito, nessa questão da internet, e me preocupa muito essa questão, Pastor Jacques, que muitas vezes é um meio muito útil que nós utilizamos, mas também tem o lado negativo. E são dois pontos que nós queremos abordar aqui nessa oportunidade. Os dois pontos, o ponto positivo e o ponto negativo, tá, do Uhum. uso da internet. E você colocou que a internet nos deu um palco sem precedente, e eu estou nela desde 94, tá? Primeiros 50 usuários. Acho que é possível adicionar um pouco mais. Qual que seria, então, o ponto positivo do uso da internet, Pastor Jacques? Ah, são muitos pontos positivos, né? Eu acho que o primeiro de tudo é que ele acelerou as comunicações, né? Então você imagina, ah, como seria o mundo caso nós não tivéssemos internet hoje, né? Então hoje as coisas parecem tão naturais, né? Eu estava pensando antes sobre isso. Parece que a gente sempre teve internet. E aí, quando a É, gente para um pouco e pensa que há 10 anos atrás, talvez há 15 anos atrás, as coisas eram bem diferentes. Você pensar, o YouTube foi criado há 15 anos atrás, em 2005. sim, E olha o que cresceu o YouTube e olha no que se transformou. Facebook foi criado, se eu não me engano, há 12 anos atrás, alguma coisa assim. Ah, você pensar que talvez a padaria próximo da sua casa existe há mais de 15 anos. Quer dizer, você olhar o quanto essa padaria se desenvolveu nos últimos 15 anos e você pensar que YouTube, Facebook, Instagram, tudo isso que a gente conhece começou do zero e já está no que está em 15 anos, é de se pensar em como. Então, a minha história com a internet, ela começou em 1994. sim, Eu era professor de uma escola de informática em Santa Rosa chamada Mafia Training Center. E nessa escola de informática nós dávamos curso de programação, curso de Word, esse tipo de coisa. E aí nós assinávamos uma revista, na época era a revista Exame, e dentro da revista Exame vinha um encarte chamado Informática Exame, que depois com o tempo acabou virando a revista Info Exame. E veio lá um protocolo, um formulário para preencher. Não existia internet na época, né? Então você preenchia o sim. formulário e mandava por fax um formulário da Embratel, a Embratel dizendo: nós estamos trazendo a internet comercial para o Brasil. Existia internet, mas era só em órgãos públicos, universidades e Correto. tal. A internet é uma benção, sem dúvida. Acelerou os negócios. Quantos negócios hoje a gente depende da internet para comprar? Por exemplo, essa pandemia, né? Você compra comida, compra supermercado, compra. As lojas não pararam. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho, nós tínhamos feiras que a gente realiza negócios, né? A Expo Inter aí no Rio Grande do Sul, a AgriShow aqui em São Paulo, que é a maior da América Latina. São feiras importantes que representam muito nos volumes de vendas, né, todo Sim, ano. E com essa pandemia as feiras tiveram que mudar, tiveram que se adaptar. E com a internet nós conseguimos atender os nossos clientes, conseguimos vender com feiras virtuais, então é uma coisa boa. Trazendo para a nossa área, que é a área espiritual, eu tenho a experiência aqui da nossa igreja aqui em Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba é uma cidade muito próxima de Campinas, fica a 15 minutos de Campinas, que é um grande sim, centro, né? Campinas é sim. maior que Porto Alegre, né? E, e fica próxima de São Paulo, fica a 50 minutos de São Paulo. Então, tem muita. A cidade aqui ela cresceu muito nos últimos anos, muito, muito, muito. E o nosso pastor, o pastor Raimundo, quando ele viu que a cidade começou a crescer e construir prédios, condomínios de casas, condomínios de prédio, ele Sim, começou a notar que seria muito difícil fazer evangelismo, porque como que eu vou entrar num condomínio para fazer evangelismo, entregar folheto? Não tem como. Como que eu vou entrar num prédio para entregar folheto? Não tem como. E ele começou a orar, isso há uns 10 anos atrás, ele começou a orar, pedir direção de Deus. E aí ele viu uma matéria que saiu aqui na cidade que a cidade estava instalando câmeras de monitoramento para a segurança da sim, cidade. sim. E aí aquilo ele disse que ele pensou, olha, se uma câmera de monitoramento dessas serve para pegar uma placa de um carro que está passando na rua, uh, por que não vai servir para eu pregar o evangelho?
Daí descobriu na igreja que tinha um irmão lá que entendia um pouco de internet, fazia site e tal, convidou esse irmão para montar um site, comprou umas câmeras, instalou na igreja e há mais ou menos uns 10 anos atrás começou a transmitir os cultos pela internet. 10 anos Já atrás. nos, uns 10 anos atrás. Já os primeiros cultos que ele transmitiu ali, uma Santa Ceia, enquanto o coral de jovens cantava, uma irmã brasileira lá de Boston, nos Estados Unidos, assistindo o culto, é batizada com o Espírito Santo. E naquela glória é curada do câncer. Aí vai contar para o médico que foi curado do câncer, o médico fez o exame, certificou que ela foi curada, ela deu o testemunho para o médico aceitou Jesus. E aí ela manda um e-mail para o pastor contando essa história, e o pastor diz, pronto, Deus está confirmando aí. Então, a própria igreja, hoje nós temos todos os cultos transmitidos pela internet, tem as 200, 300, 400 pessoas assistindo, depois dos cultos fica nas páginas da igreja, IEADI oficial, para quem quiser procurar. E lá tem 2.000, 5.000, 10.000 pessoas assistindo os nossos cultos. Então é muito acesso. Isso é uma benção da internet. Eu me lembro, um dos primeiros congressos que eu participei aqui em Dayatuba, o pastor Fábio Pimenta pregando, pastor de ali do Paraná, Sim. e ele pregou, se eu não me engano, no sábado à noite, e no domingo um irmão de Campinas já mandou um testemunho que ele estava assistindo o culto no quarto da casa dele, lá em Campinas, só que o som da sala estava ligado no computador do quarto, e aí então a caixa de som na sala também estava transmitindo o áudio do culto. E teve uma hora que o pastor Fábio Pimenta, ali no meio da pregação, olhou para a câmera e disse: tá repreendido, tá amarrado em nome de Jesus e tal. E Deus usou ele. E nessa hora o irmão disse que ouviu um barulho na sala da casa dele. Quando ele foi lá, eram dois ladrões que tinham entrado na casa e tinham caído no chão. E ali ficaram no chão sem poder levantar até a polícia chegar. Quando a polícia chegou, recém eles levantaram. Então é a glória de Deus. Então, só esses dois exemplos aí eu já posso dizer as bênçãos que é a internet, né, que a gente está vivendo aqui na minha igreja. Né? Que maravilha. Só que é uma situação, né, irmão Jacques, que não é muito usual. Não é uma situação que ocorre porque em muitas igrejas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, começou a questão dos cultos online hoje na questão das lives da internet, no Facebook. É uma situação que não estava sendo muito usada. Então, realmente, pro benefício hoje, até mesmo nós estamos fazendo agora aqui a live, é algo É uma que benção. não era, não, aliás, não tínhamos essa iniciativa de fazer ele que estava muitas vezes deixando esse campo aberto que podemos aproveitar bem mais. Então, realmente, o lado positivo da tecnologia é nós podermos chegar dessa maneira. E como você bem Sim, colocou, hoje nos condomínios que tem, não existe outra forma, porque você, para conseguir acessar um condomínio, não tem a liberdade, não não tem tem. acesso. E somente dessa maneira para poder alcançar, então, a palavra mesmo, levar o evangelho Exatamente. às pessoas, né? Agora, nesse período de pandemia aí, a gente tem muitos testemunhos lá na igreja de congregações inteiras. Por exemplo, outro dia o pastor comentou os irmãos do Maranhão, se não me falha a memória, que estão com problema para ir para a igreja fechada e tal, e assistem os nossos cultos, uma congregação inteira, 240 pessoas. Sim, Então, é uma benção de Deus, né? É um privilégio poder ver Deus usando a internet dessa forma, né? Então, eu louvo a Deus por isso. isso é muito bom. Então é um lado positivo. Lembrando que a nossa live, nesse momento, nós falarmos da internet, é mais a questão voltado para a pessoa, para o ser humano, né? Porque se nós vamos colocar a questão da internet todo o ambiente, todos os meios, nós não temos espaço aqui para comentar em todos os sentidos, mas voltado exclusivamente, então, para para a pessoa, para o uso pessoal, né? E eu coloquei aqui, né? Em momento da pandemia foi uma ferramenta que nós manteve conectado e podemos participar dos cultos online, quebrando inclusive alguns paradigmas, principalmente nós pentecostais que somos e que sempre tivemos uma certa restrição ao uso dessa ferramenta, né, Pastor Jacques? É,
que nós Verdade. somos meio restritivos nessa questão aí. Sim, sem dúvida. São quebras de paradigma, né? Eu me lembro muito bem, e se eu não me engano, eu ouvi, quando eu estava tentando conectar ali, eu ouvi o senhor falando o nome dele, o pastor Nathanael Strasser está assistindo, né? Correto? Ele estava assistindo com nós. Ah, paz do Senhor, pastor Nathanael Strasser, é uma bênção poder falar para o senhor. Mas eu lembro muito bem, irmão Ledo, que o pastor Nathanael Strasser, ainda lá em Santa Rosa, quando eu era jovem, na época ele falava sobre a televisão e aquilo me marcou a vida toda. Ele dizia assim: imagina como se fosse um copo. A televisão é um copo. E nesse copo você coloca ou veneno, ou você coloca uma vitamina, ou você coloca leite. E o mesmo copo ele pode servir para tirar a sua vida ou pode servir para alimentar você e dar vida para você. E trazendo hoje para os dias de hoje, a internet é a mesma coisa. Assim como ela serve para coisas boas, ela serve para coisas ruins. Né? Sim. E de uma maneira, muitas vezes, no lado positivo, várias bens que tem no lado negativo, a situação também constrangedora muitas vezes. E nesse ponto que nós queremos falar agora, a questão do lado negativo, né? E você colocou aqui como alguns algoritmos da internet nos colocaram em contato com pessoas que pensam como nós, contribuem para a criação do mundo paralelo, que não representa necessariamente a realidade dos fatos. Nós vamos entrar agora na questão do lado negativo. O que seria essa sua colocação? Colocou aqui que a internet nos aproximou, ah, e porém cria a criação de um mundo paralelo. Isso é um problema, porque as redes sociais, né, elas servem para aproximar pessoas. E a lógica que a rede social funciona é que as pessoas que têm pensamento igual, têm gostos comuns, têm maior questões em comum, são as pessoas mais prováveis a serem amigas. Então, todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma, ela é feita para isso. Você, por exemplo, eu vi ali que tem mais de 2.000 amigos na sua rede social. O Facebook, a todo momento, ele fica entendendo com quais são os amigos que você mais interage. Que, Sim, quem é aqueles que você clica e curte um post, comenta e vice-versa. Quem eles interagem com você. E ele sempre vai ficar mostrando para você aqueles que você mais interage. Aqueles que você nunca clica, nunca curte, nunca comenta, vai ficando para trás até que chega um momento que ele vai desaparecer da sua feed ali, da sua tela inicial. Então, a tendência é que você só veja aquelas pessoas que, que concordam com aquilo que você vê. Você nunca vê o contraditório. E isso, em alguns casos, pode ser um problema. Porque às vezes o contraditório pode te dar a oportunidade de aprender algo diferente ou entender algo diferente. Então, por exemplo, você participa, tem alguém na sua rede social que diz, por exemplo, que existe melancia quadrada. Vamos pegar um sim. exemplo aqui. E aí você curte aquilo. E aí o Facebook entendeu, o Ledo concorda que existe melancia quadrada. E aí o Facebook, ele já é feito para isso, ele vai começar a procurar tudo que existe na internet que fala sobre melancia quadrada e vai começar a te mostrar. E vai começar a aparecer tanta coisa sobre melancia quadrada, aonde você entrar no Facebook, você vai começar a navegar na internet, as propagandas, vão aparecer propaganda de melancia quadrada. Você vai abrir o WhatsApp, ele vai mostrar para você as pessoas que você conversa com o WhatsApp e que também no Facebook falam sobre melancia quadrada. Elas vão começar a aparecer como sugestão de amizade para você no Facebook. Você vai abrir o YouTube, ele vai começar a mostrar para você vídeos de melancia quadrada. E vai chegar num ponto em que você vai ter certeza que existe melancia quadrada, porque a internet está aí. Ó. Tudo que eu abro na internet fala sobre melancia quadrada. Só que a gente não se dá conta que isso é um grupo de pessoas que pensam que existe melancia quadrada e como você só tem acesso àquele grupo, você passa a acreditar que aquilo é verdade. Então esse é um dos grandes problemas desses algoritmos de internet. Você só vê aquilo que você concorda e aquilo que você não concorda não passa na sua tela, você não vê. Então isso é um problema.
entra também a questão que o pessoal reclama, a gente ouve muito falar, muitas vezes, eu cliquei num produto, daqui a pouco você só vê aquele produto, tudo que é página você vê aquele produto sempre em destaque, né? Não tem essa Exatamente. questão. E daí cria, então, esse grupo paralelo. E dentro desse grupo paralelo, você citou a questão da melancia, mas pode ter um outro pensamento, muitas vezes questão religiosa, filosófica, de Exatamente. pensamentos completamente contraditórios, muitas vezes. E essas pessoas, nesse grupo paralelo, eles vão entrar em discussão e vão colocar, vão expor os seus pensamentos naquilo que fosse real e verdadeiro. Exatamente. Você só vê pessoas que concordam com você e você acaba achando que aquilo é o 100% das pessoas do mundo, né? E aí você tem certeza. Então, por isso que surge muita, que eles chamam de teoria conspiratória, o homem não foi para a Lua. Ah, e aí você acha, tem milhões de pessoas que acham que o homem não foi para a Lua. E pronto, aquilo para elas, aquilo é uma verdade. Se você for olhar na internet delas, no Facebook delas, só aparece itens relacionados a isso. Então, esse é um problema, é um dos problemas da internet, né? E outra coisa que eu também gosto de falar é que, como você falou antes, a internet deu um palco sem precedentes para as pessoas. Então, qualquer pessoa, nós aqui estamos falando agora para aí dezenas de pessoas. Ah, como que a gente faria isso há 10 anos atrás? Seria muito complicado. Teríamos que É. ter uma conexão caríssima, contratada da companhia telefônica. Então, como a comunicação era mais difícil há anos atrás, só ia para o ar aquilo que era feito, validado. Então, você recebia, por exemplo, a notícia via jornal na sua casa. Para o jornal chegar na sua casa, passava por uma série de profissionais, de análise, para você pegar um livro publicado e ler, tinha todo um trabalho. Hoje não, hoje você posta na internet qualquer coisa, independente se é verdade ou não, e rapidamente ela atinge milhões de pessoas. E isso também, para o bem e para o mal, pode ser ruim. Então, uma mentira, ela também caminha muito rápido na internet. E ela consegue chegar a lugares que você não tem como controlar. Você acaba tendo problema. Eu não lembro a cidade, mas há pouco tempo atrás, uns 2 anos atrás, eu lembro de uma história de uma senhora que quase foi morta pela população da cidade porque alguém postou na internet que ela era uma sequestradora de criança, algo assim. Mas era uma total mentira. E acabou circulando tão rápido aquela foto dela pela cidade com aquela mentira que as pessoas iam linchar ela. E ela correu risco de vida. Então isso é um Sim. problema sério, é um dos problemas da internet também que nós temos que cuidar muito, né? Uhum. Para que isso não aconteça. E daí vai tornar-se a questão ali nesse campo aí, vai se confundir muito entre o real e o virtual, aquilo que é real, que é verdadeiro, do virtual, que é o fake news, que é a questão da informação incorreta, né? Sim, sim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu por muito tempo, assim, confesso que eu tentava ainda, quando eu via alguma coisa fake, ou um boato, alguma coisa, eu me dava, assim, fazia questão de pesquisar, identificar, ajudar a pessoa que tinha postado aquilo. Normalmente eram pessoas na época, né, que eram, por exemplo, da minha família, que estavam começando na internet. Então eu chamava a pessoa e dizia, ó, isso aqui não é bem verdade e tal. Mas agora isso está tão grande que eu não tenho mais como fazer isso, não tenho tempo para fazer isso, não, é Sim. muita coisa. Então eu acabo meio que desistindo de avisar as pessoas e eu sempre que posso eu reforço a questão de checagem. Você tem que ligar o desconfiômetro em tudo que você vê na internet. Deixa eu dar um exemplo que talvez vocês vão lembrar. Aconteceu agora durante o período da pandemia. Circulou em tudo que é lugar, no WhatsApp, no Facebook e tal, um vídeo de um suposto pastor na Itália entrando na igreja e tinha a foto dos membros lá da igreja porque todos tinham morrido pelo Covid, né? Não sei Sim. se vocês chegaram a receber esse vídeo, mas circulou o Sim. vídeo. Percebi.
E eu comecei a receber aquele vídeo, um pastor amigo meu me mandou o vídeo pelo WhatsApp, e eu disse, não, mas tem uma coisa estranha, tem um monte de coisa estranha. Por quê? Porque eu já tenho esse costume de tudo que eu vejo na internet, eu ligo o desconfiômetro. Então, tem uma coisa estranha aqui. Primeiro, um pastor da Itália. Ele não tem cara de ser italiano, porque ele estava muito moderado na emoção dele. Ele estava calmo, tranquilo, caminhando pela igreja. Digo, não, não é italiano. Se fosse um italiano, ia estar no mínimo erguendo as mãos para o céu, ia estar se abraçando nas fotos. Esse cara Sim, não é italiano. A música de fundo me chamou a atenção. Uma música também muito calminha, e a letra em inglês. Alguém estava cantando a música de fundo com a letra em inglês. Eu fiquei pensando, isso não deve, não pode ser italiano. Não sei como, não me lembro na época como que eu coloquei no Google a pesquisa, mas eu coloquei pastor italiano fake, alguma coisa assim, no Google e apareceu. É um pastor americano. O vídeo esse em questão era no culto de Páscoa. Aí, devido às restrições da pandemia, eles não puderam realizar o culto de Páscoa e ele estava muito triste por não poder realizar o culto de Páscoa. O que aconteceu? Cada membro mandou uma foto sua para a igreja e eles organizaram aquela homenagem dele entrando na igreja e vendo a foto dos membros como se os membros estivessem ali. Ninguém tinha sim. morrido, ninguém. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui de que a gente tem que ligar o desconfiômetro em tudo que a gente vê na internet, né? É verdade, né? E muitos estão se iludindo aí. Os irmãos estão Sim. comentando aqui, eu quero passar aqui, porque nós sempre prometemos transmitir aqui as perguntas ao nosso convidado, o pastor Alexandre Malheiros, grande amigo meu que mora em São Paulo, aí, pastor Jacques. Aí, Ah, olha, um homem que de benção. Deus aí, aqui de Alvorada, nós conhecemos aí, tivemos aí. Então, olha, eu digo, se conhecer, você vai ver. Pastor Que Alexandre, ó, benção. Pastor Jacques é um grande ensinador. Ama o ensino igual nós amamos aí. Tá? E ele Amém. colocou aqui, lembrando, senhores, que a tecnologia de escuta que já foram inclusive usados para a comprovação de crime nos Estados Unidos. E esse ano a nova Lei Geral de Proteção de Dados veio para tentar limitar um pouco isso. Mas, ora, Verdade. mim é um caminho sem volta. Daqui em diante só avançarão esse tipo de tecnologia, né? Sem dúvida. E é bom você ter mencionado, pastor Alexandre, essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que entrou em vigor, se não me falha a memória, mês passado no Brasil. E ficou bem mais difícil, né, ter acesso a informações pessoais das pessoas. Mas é um caminho sem volta, é uma troca. Porque, assim, se as pessoas verem vantagem em compartilhar os seus dados, as pessoas vão compartilhar. Então, por exemplo, eu não quero saber, eu não quero que ninguém saiba a minha localização. Se você não quiser que ninguém saiba a sua localização, você não chama Uber, você não chama iFood, você não tem como usar esses recursos. E aí você vai pensar, tá, e aí? Se eu quero usar iFood, se eu quero usar Uber, eu tenho que deixar eles acessar a minha localização. E é uma troca. E aí você troca a sua localização com eles. E assim é, então eu entendo que é um caminho sem volta. Tem que usar com muita responsabilidade. Ainda quando em 3 de maio eu dava aula depois que eu me formei, antes de mudar para São Paulo, eu dava aula na CETREM, na faculdade lá em 3 de maio. E a gente organizava essas palestras com os alunos para esclarecer sobre isso. E certa vez um palestrante falou uma coisa que eu achei muito interessante. Imagina que a internet tá exposto para o mundo tudo que você faz. Aí ela disse assim, ó, você colocaria, por exemplo, uma foto sua de roupa de banho, por exemplo, na praça da sua cidade, impressa lá na praça da sua cidade, para que todo mundo que passar veja a sua foto de roupa de banho lá na praça da cidade? Não, não colocaria, teria vergonha. Mas então por que você coloca na internet? Na internet, muito mais pessoas que a praça da sua cidade vão ter acesso. Então, esse é um ponto que nós sempre temos que pensar. Então, o pastor comentou certo. Essa lei, basicamente o que essa lei diz é que você precisa autorizar o uso dos dados. Então, se uma empresa quiser usar o meu dado, se uma empresa quiser usar o seu dado, ela tem que dizer para nós por que ela está usando aquele dado
e nós temos que autorizar. E a qualquer momento nós podemos desautorizar a empresa. Ah, agora não quero mais que você use meu dado. Você vai lá e desautoriza a empresa. Então essa lei veio para ajudar, sem dúvida nenhuma. É uma lei boa, mas a gente igual tem que continuar tendo os cuidados. O irmão Alex, que comentou aqui, ele fez vou fazer uma pergunta polêmica agora, uma questão polêmica aqui. O Google é onipresente, consegue hoje rastrear a pessoa em todas as etapas de sua vida. Seu gosto pessoal, sua música e vídeos preferidos, os caminhos por onde as pessoas andam, as preferências de compras, enfim, em um mapeamento completo. Gostaria, deixa eu só completar aqui, gostaria que o pastor comentasse. Sei que a live não trata de escatologia, não sou adepto à teoria conspiratória, mas não lhe parece que ela pode ser uma ferramenta incrível nas mãos do anticristo? Eu realmente eu concordo que é um tema polêmico. Eu não, sinceramente, eu não sou especialista em escatologia, então não me sinto, digamos, uma autoridade para responder. Vou dar a minha opinião pessoal, mas por favor não tenham como verdade. Mas eu tenho uma opinião que é a seguinte: a primeira coisa, o diabo não sabe quando que vai ser o arrebatamento da igreja. Então ele, teoricamente, ele está sempre preparado para o pior, né? Ele está sempre preparado para o caso dele, independente se isso tivesse acontecido há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás, ele ia dar um jeito de controlar as coisas. Obviamente Deus sabe. Ah, eu entendo que sim, com certeza a tecnologia ela vai facilitar, assim como ela facilita hoje as transações, ela vai facilitar esse tipo de controle. Mas o que eu estou certo, né, e a minha convicção é que eu não vou ver isso. Eu não vou viver isso. Eu vou estar na glória, no céu, na festa, nas bodas do Cordeiro. Então a minha convicção é essa. E por não viver isso, eu não me preocupo com isso. Agora, uma coisa muito importante que as pessoas têm que cuidar. Eu me lembro que eu ouvi a respeito disso quando começou o código de barras. Depois tinha um tal de um chip. Quando começou a TV a cabo, que é o tal do número da besta. Né? Então, a minha convicção é a seguinte: não é porque ninguém vai receber o número da besta porque por acaso. Agora eu estou marcado com o número da besta. Eu assinei um documento ou usei um código de barras ou agora eu estou com o número da besta. Não. O número da besta vai ser para os adoradores do anticristo. Então você vai ter que adorar o anticristo para ser marcado com o número da besta. Então é outra história. Mas enfim, fechando o parênteses aqui de escatologia, só não quis deixar o irmão sem resposta. Talvez o Ledo saiba muito melhor que eu, porque eu em escatologia eu sou bem fraco mesmo. O pastor já é professor, né? É uma maravilha. Então, mas, e daí voltando essa questão aqui do controle, tá? Até o pastor Alexandre ele volta aqui e coloca, exato, todo mundo autoriza sem ler nada. Esse é um outro grande detalhe também, né, pastor Jacques? Que as pessoas muitas Sim, vezes não aceitem sem ler, sem entender, sem compreender que está assinando, o que está aceitando. exatamente. Quando você abre lá, instala o Uber no seu aplicativo, no seu celular, e você dá um aceita aos termos lá, você está dizendo, Uber, você pode me rastrear, você pode saber onde eu estou, você pode isso, você pode aquilo, você pode acessar o meu número do meu cartão de crédito. E o Uber tem lá na política dele todas as regras que ele cumpre, né? E provavelmente por ser uma empresa séria, ele cumpre aquilo que ele está dizendo lá. Só que ali no meio tem alguma regra que talvez se você fosse ler, você não concorda. Mas a maioria das pessoas não lê. Simplesmente aceita e pronto, é isso. Então, é algo que a gente tem que ter cuidado. Eu costumo dizer, usar com moderação, né? A gente não pode também ver o mal em todas as coisas, tem que usar da melhor forma possível, mas tem que usar com cuidado, né? Eu penso que
Na minha opinião, o principal problema da internet não é essa questão de privacidade de dados e tal. Eu acho isso mas como eu falei, é uma troca. Eu, por exemplo, eu prefiro que eles saibam, por exemplo, os meus gostos pessoais e me apareçam coisas que eu estou interessado, em muitos casos, do que eu ter que procurar algo, por exemplo. Eu gosto de receber propaganda de algo que eu estou procurando. Eu gosto, porque às Sim. vezes, principalmente eu procuro muito livro. Essa semana mesmo eu mandei pro Ledo uma foto de um livro, um comentário bíblico que eu comprei. Apareceu uma propaganda para mim, ó, Black Friday tá em desconto, 50% de desconto. Eu aproveitei a propaganda e comprei. Se eles não ficassem lendo o que eu gosto de pesquisar na internet, o que eu me interesso, eu não receberia essa propaganda. Então, eu vejo como uma vantagem, mas claro, tem que ter muito cuidado. A internet, Pastor Jacques, ela não tem deixado, ou melhor, a internet tem deixado muitas pessoas ansiosas. Mas essa questão aqui, da necessidade da pessoa estar conectado e manifestar a sua opinião em qualquer sentido. A ansiedade é um problema, é o problema da atualidade, né? A ansiedade, numa escola dominical, Ledo, nós discutimos o tema da ansiedade e um aluno meu, o Timóteo, ele deu uma resposta que até hoje assim eu guardei e eu sempre uso quando eu vou falar sobre ansiedade. Eu estava perguntando, ei, o que você entende por ansiedade? E a resposta que ele deu foi assim: a ansiedade é sentir a dor antes do corte. E eu pensei, é exatamente isso, é você se preocupar com algo que ainda não aconteceu. E que pode acontecer ou pode não acontecer. Mas você já sofre com aquilo. E a ansiedade é isso. Então, nesses tempos de que a gente tem acesso à informação muito fácil, isso ainda se multiplica milhares de vezes, né? Então, se nós for pensar no meu caso, quando começou a pandemia, lá pelos meados de março, foi bem ali no dia, mais ou menos, que entrou no ar a CNN Brasil também, né? Canal de Sim. notícia. Dia 15 de março, se não me falha a memória. E, e eles estavam 24 horas por dia falando sobre a pandemia. E eu assistia aquilo no horário do almoço. Quando eu parava para almoçar, eu ligava a TV, CNN, falando sobre pandemia. Saía do trabalho, ligava a TV, CNN, falando sobre pandemia. Aí eu comecei a me dar conta que eu já estava nervoso com aquilo. E em tudo que eu só pensava naquilo e não pensava em outra coisa e só via a situação de um jeito ruim. E eu resolvi me desligar daquilo. E é impressionante a diferença que fez assim na minha saúde mental quando eu parei de assistir noticiário. Tanto que eu nem voltei ainda. Eu tô há meses já sem acompanhar praticamente noticiário na televisão e muito pouco noticiário na internet. Eu tenho algumas fontes assim que eu costumo me informar, mas é assim, eu comecei a botar regras para mim. Por exemplo, eu não posso perder mais de 15 minutos por dia lendo notícia. Eu, uh, eu não sou uma pessoa que eu preciso estar sabendo tudo que está acontecendo no mundo. O meu dia a dia com a minha família, no meu trabalho, para desempenhar a minha função profissional, para depois servir ao Senhor na igreja, eu não preciso mais do que 15 minutos por dia para me informar o que está acontecendo. Eu preciso saber se o dólar subiu, baixou, se aconteceu algum acidente muito grave no mundo, se vai chover, se não vai chover, e pronto, é isso que eu preciso. Eu não preciso entrar no detalhe e saber a opinião de 300 comentaristas sobre o mesmo assunto. E é impressionante, no meu caso pessoal, como me ajudou a lidar com essa questão de ansiedade. É uma dica que eu deixo aqui para quem está nos assistindo. Não se preocupe tanto em saber tudo e a opinião de todo mundo, porque a mídia está aí, eles vão inundar você com as mais diversas informações que enquanto você ficar dando corda para isso, o computador vai ficar te mostrando. Eu proponho uma experiência para vocês que eu já fiz e vocês vão ver o que acontece. Eu resolvi ficar
eu queria ver o máximo de tempo que eu conseguiria ficar sem abrir as redes sociais. E o meu recorde foi 15 dias. Eu fiquei 15 dias sem abrir rede social. Sem abrir Instagram, sem abrir Twitter, sem abrir Facebook, nada. É impressionante a loucura que virou o meu celular de notificação, porque passou os primeiros dias tranquilo. Do terceiro, quarto dia em diante que eu parei de usar, começou já a aparecer notificação mais do que o normal que aparecia antes. Sim, Lá pelo 15º dia já estava loucura, assim, por exemplo, o Ledo postava algo que não tinha me marcado, não tinha acontecido nada, vinha notificação para mim, Ledo fez um post novo. Por quê? Porque eles estavam ali desesperados. Tipo, se nós não avisar esse cara vai desistir de usar o Facebook. sim, Então, façam essa experiência para vocês verem a loucura que vai virar o celular de vocês de notificação quando eles detectarem que vocês estão querendo escapar da rede social. E então é isso, eles vão ficar inundando, porque eles vivem disso, eles vivem de você consumir isso, de você clicar, e você compartilhar, e você. Então eles vão ficar toda hora te oferecendo isso. E isso se isso deixa você ansioso, evite. Não tem por que você ficar entendendo e sendo especialista em assuntos que não diz respeito, né? E outro problema que eu vejo também é a superficialidade das coisas, né, na internet. Ah, vamos pensar, um tempo atrás as pessoas se informavam, aprendiam e geravam conhecimento ou por livro ou por jornais, revistas, rádio. Hoje em dia as pessoas se informam por uma imagem. Às vezes sim, você vê uma imagem com uma manchete e você sai entendendo aquilo, aquela imagem, e você sequer abre para ler 4, 5 parágrafos sobre aquela notícia. Então você vê a imagem do acidente em tal lugar, mas eu gosto de fazer esse exercício quando alguém me conta assim, deu um acidente em tal lugar, não sei o quê. Ah, é? E qual foi a causa do acidente? Não, eu nem cliquei para ler. Não sei. Eu só vi, assim, passou e eu vi. Então, é esse tipo de coisa. E isso, para vocês terem uma ideia, saiu agora, se eu não me engano, mês passado. Até anotei aqui o nome do livro para falar para vocês. Saiu mês passado um livro de um sujeito, é um francês, o cara, e ele escreveu um livro falando sobre isso. Fez uma série de estudos lá e comprovou que nós estamos vivendo a primeira geração que os filhos têm QI menor que os pais. Então existe lá o nome disso é efeito Flynn. O efeito Flynn, Flynn é o nome do cientista que descobriu esse efeito. Esse cientista chamado Flynn, ele comprovou cientificamente que a cada 25 anos, se você aplicar um teste de QI, a tendência é que o nível de quociente intelectual aumente geração após geração. E ele comprovou isso nos estudos dele lá na década de 80. Isso é chamado sim, efeito Flynn. É, cada geração é um pouco mais inteligente que a geração anterior. O que sim. que esse cara, o nome dele é Michael, um francês, Michael Desmouget, e o nome do livro é bem sugestivo. O nome do livro é Fábrica de Cretinos Digitais. E ele lançou, acho que mês passado ele lançou esse livro, se não me falha a memória. Já é best-seller na França, está vendendo bastante na Europa. E ele fala sobre isso. Ele conseguiu detectar pelos testes científicos feitos em um monte de lugar, França, um monte de países, que esse efeito Flynn está revertendo. E a nossa geração agora é a primeira geração, historicamente, que os filhos são menos inteligentes que os pais. E aí as causas disso, a superficialidade das notícias, as pessoas não se informam mais a fundo, não buscam entender um assunto a fundo, as pessoas eu não sei se alguém de vocês
se identifica com isso, mas deixa eu comentar. Se alguém de vocês já teve a experiência de ler um livro, seja qual for o livro, e depois você assistir um filme sobre aquele livro. Pega qualquer um aí para ficar aí na área dos cristãos, aí pode ser lá o Crônicas de Nárnia, né? Lê o Crônicas de Nárnia e depois assiste o filme Crônicas de Nárnia, ou qualquer um lá desses clássicos assim que tem filme. Lê um livro do Dom Quixote e depois assiste um filme sobre Dom Quixote. Normalmente, a maioria das pessoas, elas vão se decepcionar um pouco com o filme. Normalmente, se você ficar na saída de um cinema, numa estreia de um filme que é sobre um livro, e você dizer quem assistiu, quem leu o livro antes de assistir o filme, e perguntar para as pessoas se você gostou do filme, a maioria vai dizer que não sei, no livro parecia melhor. E por que funciona isso? Porque quando nós estamos lendo, o nosso cérebro ele vai criando imagens na nossa mente para que a gente consiga concretizar aquilo que nós estamos lendo. Então, o nosso cérebro ele funciona muito para que a gente Sim. veja. Então, o autor está descrevendo a cena, descrevendo a paisagem, porque a mocinha era morena, com cabelos longos, o mocinho era um cara forte, que usava uma roupa assim, e o nosso cérebro vai construindo aquela imagem. E isso vai desenvolvendo o cérebro. O cérebro é um músculo. Sim. Quando você assiste uma imagem pronta, já que é colocada para você daquela forma, o seu cérebro não tem esse trabalho. Ele consome aquela imagem já pronta. E isso é uma das causas também que afeta essa questão de desenvolvimento intelectual. Então, por isso que a leitura é muito importante. Por isso, não consuma somente filmes. Tem um filme aqui sobre a Bíblia. Aí você só assiste o filme sobre a Bíblia, nunca lê a Bíblia. Não, não vai funcionar. Infelizmente, não vai funcionar. Realmente é igual a pessoa, daí voltando para a questão cristã, é o camarada aquele que só assiste pregação, só ouve pregação, mas a Bíblia deixa de lado e acaba muitas É vezes não desenvolvendo um trabalho verdade. aí, um pensamento. Daí eu coloco, até eu organizei um treinamento direcionado para professores da Escola Bíblica Dominical, Pastor Jackson, que nós começamos aqui em Alvorada, e eu coloquei para começar, no começo da introdução do curso, eu coloquei assim, ó, são duas situações diferentes, a informação e o conhecimento. A informação, hoje as pessoas estão recebendo muita informação, mas essa informação tem gerado conhecimento, que É daí entra a verdade. questão do conhecimento, é você poder descrever aquilo que você leu. Aquela informação, ela está lhe trazendo conhecimento que você bem colocou ali, que as pessoas hoje estão do acidente. Vamos colocar um fato agora essa semana aqui que ocorreu essa tragédia aqui na situação aqui do mercado Carrefour, e daí alguém estava postando na internet que o mercado ia fechar. Eu recebo e-mail do Carrefour e no e-mail estava justificando por que eles não iam abrir tal dia. E alguém na internet colocou e eu digo, essa informação é incorreta, porque as pessoas só pegam a manchete que estão ali e não vão saber a questão Exato. realmente ter o conhecimento da informação e acabam muitas transmitindo de uma maneira. Então, eu creio que essa maneira da pessoa nós temos que ter conhecimento, não apenas a informação. E quando você consegue gerar o conhecimento, você consegue transmitir. Eu sempre disse que a informação que você recebe tem que transmitir para outro com conhecimento. E nesse É. ponto aqui, você colocou assim, a questão, hoje tem muitos especialistas em todos os assuntos, né? Quem é que hoje todo mundo é especialista em Covid, que é o que nós estamos vivendo hoje? Quantas pessoas que nunca ouviram falar, mas hoje quantos especialistas tem que falta o assunto? Todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é técnico de futebol, é uma beleza. Todo mundo Mas que... é isso que nós falamos ontem, a internet deu voz para as pessoas. Na verdade, a gente sempre foi assim. Só que era mais limitado. Para você falar para 5 pessoas, você já tinha que ter um esforço, né? Tinha que pelo menos ir visitar os vizinhos. Agora não, agora você fala para 100 mil pessoas. Você fala para 1 milhão de pessoas. E então todo mundo ganhou voz, né? Todo mundo, e para o bem e para o mal. Então
A questão da ansiedade eu acho muito complicado, assim, a gente precisa ter isso em mente, assim, o quanto proveitoso está sendo para cada um de nós, e cada um tem que fazer essa reflexão. O quanto proveitoso para cada um de nós está sendo gastar o tempo que a gente gasta na internet. Então, se você pegar, a, eu olhei os números hoje, essa pesquisa do ano passado saiu. No Brasil, 3 em cada 10 pessoas, 3 em cada 4 pessoas, ou seja, 75% da população brasileira tem acesso à internet. Isso dá 174 milhões de pessoas com acesso à internet. Dessas, 90% acesso à internet todos os dias. 90%. Até aí não é um problema acessar a internet todo dia, às vezes só para falar no WhatsApp, por exemplo, ou para chamar o Uber, para chamar um iFood. Agora, quantas dessas pessoas passam horas na internet? Então, eu fiz uma experiência, eu gosto de fazer essas experiências, né? Então, o meu celular, quando ele não esquenta, né? É a segunda vez que ele esquenta. A outra vez que ele tinha esquentado, eu tinha esquecido ele no painel do carro no sol, ele esquentou. Mas quando ele não esquenta, ele funciona bem. Então ele registra ali tudo que eu faço e fica registrado ali. E ele manda também para fabricante do celular, é outra questão. Mas fica ali quantas horas eu usei em cada assunto que eu faço no celular. E às vezes eu fico e olho, e eu programei ele para todo sábado de manhã ele me mandar um relatório. Então ele me manda um relatório todo sábado de manhã. Ô Jackson, essa semana você gastou tantas horas no Twitter, tantas horas no Facebook. E aí eu leio a Bíblia num aplicativo também no celular, ele registra quantas horas eu li a Bíblia no celular, quantas horas você ficou assistindo o vídeo e etc. Ele me manda tudo registradinho, quantas horas eu gastei. E um tempo atrás, eu cheguei à conclusão que eu estava aí ficando 4 horas por dia, mais ou menos, somando tudo, sabe? 4 horas por dia usando o celular em YouTube, Facebook, WhatsApp, tudo. Somando tudo, dava umas 4 horas por dia. E eu fiquei pensando, umas 4 horas por dia, eu faço uma faculdade. Se passar 5 anos e eu continuar usando essas 4 horas por dia, eu poderia ter me formado num direito, que é um curso que eu gosto. E aí eu vou ter desperdiçado um curso de direito? E será que está me agregando valor essas 4 horas por dia? E aí eu comecei a limitar. Meu celular dá para programar, então agora eu limitei. Quando deu meia hora no dia, o meu celular simplesmente bloqueia. Ele me avisa, ó, bonitão, deu meia hora, você programou que você queria ser avisado na meia hora e agora é só amanhã. Aí, claro, se eu quiser desbloquear para alguma emergência e tal, eu desbloqueio. Por exemplo, hoje eu desbloqueei, porque senão ia parar no meio da live aqui. Ah, então tá Mas, justificado porque parou. é, mas então a gente tem que ter esses controles. E eu me faço muito essa pergunta, né? Então quantas horas da sua vida você está gastando em coisas disso que só está gerando ansiedade para você? Qual a vantagem que está sendo isso? É tão importante mesmo você saber o que todos os seus amigos estão fazendo a cada momento. Então você tem aí, você pega uma pessoa que tem 2.000 amigos aí, eu não tenho tanto assim, eu não sei quantos eu tenho, mas eu devo ter uns 700. Vou pegar o meu exemplo, eu tenho 700 amigos no Facebook. No mínimo, é muito difícil um dia que pelo menos um não vai estar de aniversário. Sim. E aí eu vou ver a fotinho dele lá comemorando o aniversário dele, talvez num restaurante. Desses 700 amigos, é muito difícil, pelo menos uma vez por semana, um não ir num lugar bonito e tirar uma foto. Um parque, uma praça, uma praia, isso e aquilo. Ou vai jantar fora, bota uma foto da janta fora. E aí eu fico olhando aquilo e fico pensando, meu Deus, e eu aqui trabalhando. E eu aqui cheio de coisa para fazer. Eu aqui não tenho tempo, vou ter que comer uma pizza hoje porque não deu tempo de eu fazer uma janta legal.
E o cara lá, olha aqui, todos os meus amigos, é aquilo que eu falei de novo, ele fica mostrando e você generaliza aquilo. Ó, os Sim. meus amigos todos tiraram férias e eu não tirei férias esse ano. E aí você fica se comparando com as outras pessoas. E isso gera ansiedade. Por que, que só o fulano pode ir para Disney e eu não vou? Não, não é só o fulano. A maioria das pessoas não vai para Disney. Só que é só os que vão para Disney que botam foto da Disney. Então, você está vendo a foto da Disney ali, você fica ansioso. Ah, trocou de carro. Dessas 700 pessoas que são meus amigos, quantos trocam de carro por ano? Para felicidade do Ledo, né? E aí, eu vejo a foto do carro novo. Daí a gente pensa, mas só eu não troco de carro. Não, não é só você que não troca de carro. A maioria das pessoas não troca de carro. Só que é aquilo que eu falei. Você começa a ver essas coisas na internet e você acaba entendendo que aquilo é o normal. É normal ir em restaurante, é normal ir para viajar todo final de semana, é normal trocar de carro, é normal ir para Disney. E daí você começa a comparar com a sua vida e você começa a dizer: não, a minha vida não é assim, a minha vida é uma desgraça. Mas ninguém bota na internet os momentos ruins, o momento que não está conseguindo dormir de noite, o momento em que está com problema no trabalho. Poucas pessoas colocam isso na internet. Então é isso que eu quis falar que cria aquela realidade paralela que eu comentei no início. E a Sim. gente tem que ter muito cuidado com isso. Que vai deixando. E a pessoa aí vai por uma outra situação, que daí a pessoa olha essas imagens que você colocou aqui, e a pessoa acaba entrando muitas vezes numa depressão, numa autodepreciação, porque, mas o fulano consegue, eu não consigo. O que estava É, acontecendo? O que está ocorrendo? E aqui acaba muitas vezes deixando de viver porque o outro está vivendo e ele não está conseguindo viver. exatamente. Então Então, tem que ter muito esse é um lado cuidado. negativo que tem levado muitas pessoas, muitas vezes, a situações constrangedoras, né? Então é bom nós deixarmos um pouco, nós vamos ir contra a nossa live agora aqui, mas deixar um pouco da internet, não que não seja favorável, não que não seja bom, mas com um limite. Qualquer coisa, qualquer situação que for exagero, vai atrapalhar, né, pastor Jacques? Vai trazer o Exatamente. transtorno que tem. É o que o pastor Natanael Strasser ensinou lá para nós em Santa Rosa, né? Que eu repeti antes aqui, né? Da questão do copo, né? Depende do que você coloca dentro do copo. E além de também na rede social, a pessoa, quando está se expondo dessa maneira, corre o risco também de sofrer ataques criminosos que ocorrem, né? Que isso aí diariamente está acontecendo, que se aproveitam desse momento aí para acontecer. Eu já tive situação, eu vi uma vez um rapaz falando, um colega meu de trabalho, que supostamente haviam assaltado a casa dele, ligaram para ele, disseram: ó, sequestramos tua esposa, e deram todos os detalhes, toda a casa que ele tinha. Tudo que ele tinha dentro de Que casa, coisa. sabiam tudo. E daí, no desespero dele, acabou saindo e, por cargas da água, alguém pegou e deu uma informação para ele que não era verdade. E ele foi para casa e disse: como é que os caras sabiam? Por causa da questão das publicações, das postagens que havia do Facebook. Ele tinha toda a casa dele na rede social, exposta ali. E passou daí É, até curar esse trauma aí, né? Esse ponto aí. Então é não muito é fácil. importante. E também a questão também, né, que eu acho que é bom nós colocar aqui, pastor Jacques, a questão de nós sabermos utilizar a rede social também como meio. Nós no começo já falamos, né, vamos retornar aqui a essa questão, utilizar a rede social, que hoje as pessoas estão usando muitas vezes para trocar ofensas, para largar indiretas, e eu vejo que alguns cristãos, muitas vezes, que se chamam crentes, estão entrando muitas vezes nessa situação também, não vigiando, acabam colocando, mas sendo que é um momento, eu sempre digo assim, ó, essa nossa live, podíamos fazer discussão, debates teológicos, debates, várias coisas, tipo, não é essa questão aqui, essa questão é para nós trazer uma orientação, não abrir uma discussão numa rede social, no meio, mas sim trazer uma É. orientação. E eu creio assim, qual que seria o ponto para quem utiliza a rede social e como ele evangelizar?
os seus amigos, as pessoas que ele acompanha, poder utilizar a rede social de uma forma mais adequada e que seja útil para a sua vida e a vida espiritual também da pessoa. Sim, esse comentário seu é muito importante. Eu creio que eu acho que a primeira coisa a gente tem que compartilhar coisas que são saudáveis, né? Coisas boas, né? Porque de desgraça o mundo já está cheio. A gente não precisa muito esforço para compartilhar coisas ruins, né? Então a gente tem que se esforçar para compartilhar coisas boas. Então o meu pastor aqui sempre fala, né? O pastor Raimundo, por que não compartilha um versículo bíblico? Uh, ou algo assim, algo que edifique a vida de alguém, um testemunho, um culto, um programa que edifique a vida de alguém. Então, são coisas que a gente precisa ter cuidado. E falando sobre isso, Ledo, por exemplo, se eu poderia aqui ficar falando, mas mais poderoso do que eu, qualquer comentário que eu possa fazer, a própria Bíblia já nos dá a diretriz de como nós devemos nos comportar na nossa vida e também na rede social, porque a rede social é uma extensão da nossa vida. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, separei aqui que eu tinha comentado com o Ledo que eu queria ler as dicas do apóstolo Paulo aqui. Ó. Então, Filipenses capítulo 4, né? Aqui está claro como que nós devemos nos comportar na nossa vida e também na internet. Então, olha ali, ó. O capítulo 4 de Filipenses, ele começa dando uns conselhos ali para umas irmãs. Olha, ele diz ali, ó. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, então, o que aconteceu ali? Lá no versículo 1 ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e a rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Essas irmãs estavam com um problema ali. Tem algumas outras traduções que diz que é para elas se acertarem. E quantas pessoas de nós estão com esses problemas também? Mas aí o mais interessante é quando ele vai para o versículo 4. E aí começa a dizer como que a gente combate isso que a gente falou aqui. Como que a gente lida com a ansiedade? Como que a gente lida com a depressão? Como que nós lidamos com esse sentimento de que pesa nossos ombros quando a gente vê essas coisas ruins que acontecem? O apóstolo Paulo diz ali, ó, no versículo 4, regozijai-vos. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Um pastor aqui da nossa igreja, o pastor Rodrigo, certa vez numa pregação, e eu, infelizmente, não tive a chance ainda de conversar com ele sobre isso para perguntar qual é o comentarista, mas ele falou numa pregação que um comentarista que ele leu diz que, devido à tradição e tal, que o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele estava preso, né? Ele escreveu a carta aos Filipenses na prisão em Roma. Sim. E ele ditava a carta. E ali naquela situação, preso em Roma, ele ditando a carta, ele diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. E diz a tradição, e diz esse comentarista, que não, quando ele diz regozijai-vos sempre no Senhor, as pessoas ali olharam para ele, e até o que estava escrevendo olhou para ele. Como assim regozijar no Senhor? E aí ele diz, uma vez mais digo, regozijai-vos. Então isso é o que nós temos que entender, que nós temos que nos regozijar, nos alegrar no Senhor. Ele é a fonte da nossa alegria. Não é a internet, não é as notícias, não é a circunstância do mundo, se está indo bem ou se está indo ruim. A fonte da nossa alegria é a nossa esperança no Senhor. Porque a ansiedade ela é uma luta entre a nossa preocupação e a nossa esperança. Ela é uma luta, e essa luta gera estresse, e esse estresse causa ansiedade. Quando nós
conseguimos vencer essa luta colocando a nossa esperança no Senhor e pensando, não importa o que acontecer, vai dar certo. Não importa o que acontecer, eu sou mais que vencedor. Não importa o que acontecer, eu tenho o meu reino, a minha herança, a minha vida eterna garantida. Se isso nos confortar, significa que nós estamos no caminho certo, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E aí ele começa a dar uma série de conselhos, né? Mas assim, a mais que eu gostaria de ressaltar aqui, no versículo 6, que ele fala assim, como é que é o antídoto para a ansiedade? Isso que nós falamos aqui. Você que está ansioso aí com a internet e tal, preocupado e tal. Qual é o antídoto? O antídoto está ali no versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Então, oração, conversar com Deus. E muitas vezes a gente pensa que a oração ela é só algo que a gente fala, mas não, é uma conversa com Deus. E eu tenho buscado nas minhas orações muito mais ouvir Deus do que falar. A oração não é sobre Deus conhecer nós, Ele conhece o nosso coração. A oração é sobre Verdade. nós conhecer o coração de Deus. Então, oração, primeiro ponto. Segundo ponto, súplica. O que é súplica? Súplica é você ativamente solicitar algo para Deus. Deus, eu preciso disso. Eu necessito disso. E nos detalhes, a minha esposa fala muito isso. Tem que orar e pedir para Deus no detalhe, no detalhe. E ela tem uma série de testemunhos de orações que ela fez no detalhe e Deus atendeu no detalhe. Deus gosta de conhecer as coisas no detalhe. E eu tenho aplicado isso na minha vida depois que eu entendi esse mistério e tem funcionado muito bem para mim. Assim, às vezes, por exemplo, eu tenho uma reunião muito complicada. E eu estou preocupado com aquela reunião. Eu preciso de um resultado, eu preciso que eu consiga, por exemplo, expressar bem uma ideia, preciso da aprovação para alguma coisa. Eu oro a Deus, pedindo, eu não oro assim, Deus me abençoe no trabalho amanhã. Não, eu oro, Deus, às 14h eu tenho uma reunião com o fulano. Eu vou tratar sobre esse assunto. Por favor, abençoe para que seja uma reunião com um desdobramento bom, que nós consigamos chegar a um acordo, que seja bom para mim, que seja bom para ele. Esse é o tipo de oração que Deus quer ouvir de nós. Não é aquela oração genérica, abençoe meu trabalho, abençoe a minha vida. É claro que Ele vai abençoar, mas quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus de mais intimidade, nós começamos a entender que Deus quer conhecer os detalhes e quer interferir nos detalhes da nossa vida. E não Sim. precisa deixar para orar só quando a gente está desesperado, tá no final da... Não, ora no início, ora antes de começar. Então, a súplica e a outra é a ação de graça. Você agradecer a Deus, ser grato a Deus. Deus recebeu a vitória, você recebeu a vitória, você está sendo grato a Deus. Então, isso é uma coisa que nós precisamos aprender. E aí, pro fechamento aqui, que na minha opinião, se nós tivéssemos só lido esse texto aqui na live de hoje, já seria edificante para as pessoas que estão assistindo. Que é aqui, ó. Quanto ao mais, irmãos, e aí ele começa a dizer, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, tira da sua mente o que não é honesto, o que não é justo, o que não é amável, o que não é puro, o que não é de boa fama. Por que ficar pensando nessas coisas? Não ocupe seu tempo com isso. O nosso pastor aqui, que toda vez e eu tive essa experiência, porque como eu disse, o meu filho nasceu aqui em Indaiatuba. Então, Sim. quando nós fomos comentar com ele na igreja, ó pastor, a Miriam está grávida, ele sempre dá o conselho para todas as grávidas. E ele aconselha as grávidas, cuidado com a sua mente, cuidado aonde você coloca os seus olhos.
Não assiste qualquer coisa. Por exemplo, você está assistindo televisão e começa a dar uma notícia muito ruim, ou uma desgraça, ou um filme muito forte. Desliga a televisão. Você está gerando uma vida dentro de você. Você está andando na rua e tem uma situação meio complicada, que você se sente insegura. Atravessa a rua. Não evita, porque você está gerando uma vida dentro de você. E esse conselho eu acho muito poderoso, o conselho que ele dá. É E é verdade. baseado nisso que a gente leu aqui. Então, nessas coisas que nós temos que pensar. Pensar em coisas boas, coisas honestas, coisas justas, coisas amáveis, coisas que têm proveito. E deixar nossa mente, fechar nossa mente para outras coisas que são desgraça. Para que gastar tempo pensando em coisas que são ruins? A gente só vai gerar ansiedade na nossa vida. Esse é acho que o conselho assim que Paulo dá que a gente pode aplicar na nossa discussão, no nosso tema de hoje aqui. E entra nessa questão também nas postagens, a publicação que vai ter ali. A pessoa que está compartilhando, compartilhar algo que seja edificante e que não contradiz com a palavra de Deus, né, pastor Jackson? Vai colocar tudo que Exatamente. é amável, né? Tudo que é verdadeiro. Então, o crente, o cristão salvo, deve verificar muito bem o que vai estar compartilhando, que não seja falso, né? O que é nobre, Exatamente. né? O que é correto, né? O que é puro. Então, sabe o conselho que realmente para que nós possamos ter uma vida saudável e abençoada pelo Senhor aí e não caímos na tentação de entrarmos nessa situação, porque hoje nós vimos, como bem colocou, vamos abrir qualquer hoje não é só o Facebook, é o Instagram, qualquer mídia social, a desgraça está em primeiro lugar e as pessoas parecem que têm prazer de compartilhar. Eu já fiz algumas experiências e observei que quando é algo que é desgraça, as pessoas comentam, compartilham, mas quando é uma palavra de Deus, quando é uma mensagem de evangelismo, é duas, três curtidas e olha lá e passa por aí mesmo. Não, mas é bem isso. Então, é claro que as coisas geram mais atenção aquilo que as pessoas. É o que chama mais atenção e é aquilo que vai girar mais. Mas a gente tem que sair, né, dessa linha, porque é um jeito de viver mais tranquilo, mais feliz. Então, o conselho que eu dou é isso, muito cuidado com. E pense também em tudo que você vai publicar. Lembra daquele exemplo que eu dei lá do palestrante, né? Pensa na praça pública, né? Na minha empresa, nós temos um treinamento ah, que é sobre questão de confidencialidade e tal, uma série de questão. E também tem uma frase muito forte que a gente aprende nesse treinamento, que é assim, tudo que você vai escrever, pensa como você se sentiria se aquilo fosse estampado na primeira página aí do Rio Grande do Sul do Zero Hora. Como você se sentiria se aquilo que você escreveu fosse estampado na primeira página do Zero Hora? Se sentiria orgulhoso ou se sentiria envergonhado? É a análise que a gente tem que fazer. Toda vez que a gente for publicar algo na internet, nós temos que pensar assim, puxa, eu não sei aonde isso vai chegar. Eu não tenho controle. Depois que você colocou na internet, você não tem controle mais sobre aquilo. E eu não sei aonde isso vai chegar. E aonde chegar, para quem chegar, eu vou me sentir orgulhoso disso ou eu vou me sentir envergonhado? É um filtro que a gente tem que fazer quando a gente coloca alguma coisa na internet. Se a gente aplicar esse filtro, a gente vai com certeza ser muito mais tranquilo, muito mais feliz. Essa questão de chegar aonde a informação chegar é muito interessante essa questão mesmo. Eu, alguns dias atrás, tive uma experiência também que pessoas que jamais imaginavam que estavam assistindo a live, eles comentaram. E eu fiquei até, mas eu nunca vi você assistir a live, participar comigo. Eu disse, não, mas se eu não clicar na live e e estar passando e eu começar a assistir ali, eu estou assistindo sem você saber. Então, nós temos um número de pessoas que é identificado como que estão assistindo, mas tem milhares de outras pessoas que não se identificam. Então, isso é realmente aí Verdade. muito interessante. Tá? Nós Não, e queremos qualquer agradecer. pessoa pode. Desculpe, pode seguir. Não, eu ia dizer que Pode falar. qualquer pessoa pode copiar, pode. Então, mesmo que você, por exemplo, coloque um post só para os seus amigos, não impede alguém de tirar um print daquele post e colocar na internet para quem quiser ver. E daí você Então é perde o isso. controle, né?
perde o controle. Você não existe apagar na internet. Quando você apagou na internet, alguém já fez uma cópia, alguém já copiou, já tirou um print, já. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Então, esse conselho de Paulo aqui é o que eu procuro me lembrar todos os dias no uso da internet e é isso. Então, o crente, resumindo, pastor Jacques, o crente pode usar, deve usar, mas com moderação e com Sim, sem cuidado. dúvida. Sem dúvida. Tudo com moderação, né? Fazer tudo com moderação. É Tudo isso com aí. moderação. Tá bom. Nós queremos agradecer ao pastor Jacques Capelletti, que nos deu a honra de estar conosco nesta live aqui, da Prosa Cristã, falando a questão da internet, da informática, que hoje está virando praticamente uma situação onde as pessoas têm informação muito rápida, né? Têm a informação, mas muito pouco conhecimento. Nós precisamos voltar. E o pastor Jacques deixou vários conselhos aqui para nós nos atentarmos com mais cuidado nessa questão e usar com prudência. Porém, agora, eu quero deixar aqui ao pastor Jacques, ele vai deixar a sua palavra final aqui e também orar por todos que estão nos assistindo. Nós estávamos comentando hoje à tarde, eu digo, não, o nosso objetivo nós tratamos assuntos de conhecimento de todos, notícias atuais, porém sempre tendo um viés cristão, levando para a palavra de Deus. Não estamos pregando aqui denominação de igreja, mas sim Cristo, falando do Senhor, que Ele que é que salva, Ele que cura, e nós sempre dizemos que Deus salva, cura, batiza e breve voltará a levar a sua igreja. E Amém. você que está nos assistindo, o desejo nosso, onde nós encontrarmos nas nações celestiais. Nós não viemos aqui nessa terra, não nos encontrarmos pessoalmente, mas que nós possamos estar juntos no céu. Por isso, nós precisamos aceitar a Cristo. Então, pastor Jacques vai deixar aqui uma palavra, um convite, também estará orando por todos que estão nessa oportunidade, acompanhando esta live. Amém. Eu agradeço, como eu disse, fiquei muito honrado pelo convite. Um abraço aí para o irmão Ledo, para a irmã Geni, sua esposa, o casal que a gente conhece lá desde de Santa Rosa, é uma alegria. E fiquei muito feliz, é uma honra para mim falar para a audiência do irmão aí, todas as pessoas que estão nesse momento assistindo. Agradeço os comentários, as perguntas. E para mim foi um privilégio. E desejo que Deus abençoe todos. Convido vocês para, nas segundas-feiras à noite, assistir o meu programa, a IEADI Oficial, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Indaiatuba Oficial. Você vai lá, nós temos o nosso programa na segunda-feira. A irmã Ireni e o irmão Nilton, que estão aí na live, e assistem, são assiduamente o nosso programa. Sim. E eu agradeço o convite, Lélio. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida e que continue sendo essa bênção aí que você tem sido. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de falarmos sobre este assunto que afeta a vida de tantas pessoas. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas Verdade, e sim. nós sabemos que Tu és poderoso para nos dar, Senhor, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós estamos pedindo. E agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que abençoe as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo essa live. Nós falamos sobre ansiedade, falamos sobre preocupação, falamos sobre confiar em Ti. E é isso, Senhor, que nós pedimos, que o Teu Espírito Santo capacite cada um de nós a vivermos uma vida plena, uma vida de esperança, uma vida feliz e que a graça de Deus encha as nossas mentes e os nossos corações e que toda ansiedade seja repreendida agora em nome de Jesus Cristo. Ah, Espírito Santo, conforta os corações daqueles que estão tristes, daqueles que estão sem esperança, daqueles que estão preocupados. Faça, Senhor, a sua obra. Abençoe, Senhor, os que estão enfermos, aqueles que necessitam de cura para a sua mente, para o seu corpo. Nós cremos em um Deus que pode todas as coisas. E nisso nós confiamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos